Você é um dos felizardos que entra no configurador da Porsche, não para um devaneio madrugada dentro, como eu fiz essa semana, mas sim para especificar o carro que vai habitar sua garagem em alguns meses. Se você é um desses caras, ou no mínimo convive muito bem com o universo dos Porsche 911, então o assunto desse vídeo é um velho conhecido seu. Carreira GTS ou Carreira S? Eis o dilema. O S e o GTS compartilham o mesmo motor. Embaixo dessas ventoinhas aqui de placa de videogamer, a gente tem o mesmo 9A2 Evo 3.0 biturbo de injeção direta, os mesmos turbos, os mesmos pistões com taxa de compressão de 10,2 para 1, os mesmos comandos. Agora aqui a gente tem uma diferença de 30 cavalos em relação ao Carreira S, 480 contra 450 cavalos. Tem uma diferença de mapa. Aqui a wastegate vai ficar fechada um pouquinho mais de tempo, rendendo até 1,28 bar, enquanto o Carreira S vai ficar com pressão máxima ali de 1,1 bar aproximadamente. Pode ter sim uma diferencinha de componentes secundários, como injetores ou algo do tipo, e por isso esse motor aqui tem um código diferente, DKKB contra DKKA do Carreira S, mas a gente está falando basicamente da mesma coisa. Então logo de saída eu já te adianto, se você quer um carro para acelerar fundo, na estrada, provinha de arrancada, ter um número legal no drag e afins, e também quer, lógico, se divertir numa subida de montanha, um autódromo light, você não precisa desse carro aqui, até porque ele é 30 quilos mais pesado que o Carreira S por conta de alguns equipamentos extras que ele carrega, incluindo os freios do 911 Turbo. Para você, a sugestão é pegar um Carreira S, ir lá, por exemplo, no meu amigo Guilherme da Vanguard, aqui no Morumbi, e fazer um belo mapa, quem sabe até com um intake, um escape, enfim, e você já vai ter o carro perfeito para suas necessidades. Inclusive, tem muita gente fazendo isso na geração imediatamente anterior, né? A 991.2. Aqui no nosso canal mesmo, a gente tem um projeto muito legal que o Ricardo da Mandalá, outro amigo nosso, fez num 911T, Carreira T, que também ficou sensacional. Dito tudo isso, fica a pergunta, se o motor não é o diferencial e esse carro é até mais pesado, para quem que é então o 911 Carreira GTS? Pessoal, nos Estados Unidos, 20 mil dólares separam Carreira S do Carreira GTS. Grosso modo, uns 100 paus aí, né? Aqui no Brasil está falando de uma diferença de 60 mil, e não é porque a Porsche é boazinha não, é porque o Carreira S foi configurado de uma forma um pouquinho mais sofisticada do que o pacote padrão de lá dos Estados Unidos, né? Então aqui a gente está falando de um carro de 995 mil reais, quando a gente está falando do Carreira S, e 1 milhão e 55 mil reais quando a gente vem para esse carro aqui, que é o GTS. Agora, esse carro aqui em termos, porque esses preços aí são os valores iniciais, né? Isso antes de você mergulhar naquele universo de quase 150 opcionais que a Porsche oferece. Aliás, uma jogada muito inteligente em termos de modelo de negócio, porque dificilmente você vai sair com um 911 satisfatoriamente configurado gastando menos de 100 a 200 mil reais, sendo que se você quiser realmente se emocionar e ticar um monte de caixinha ali, ir para o Exclusive Manufacturer do interior, PTS na parte da pintura, tranquilamente aí você estoura a conta em R$500 mil só de opcionais. A gente vai ter um vídeo que, dependendo de quando você estiver assistindo esse aqui, já vai estar recomendado no final desse, precisamente sobre esse assunto de como configurar o seu Porsche 911 sem fazer cagada, fazer um negócio de bom gosto, incluindo aí alguns opcionais que são valiosos quando você considera a experiência no carro e também uma questão aí de revenda, né? Por exemplo, a Porsche oferece para você a possibilidade, caso você queira, eu vou passar aqui por modo normal para ficar um pouco mais silencioso o escape. Caso você queira, você montar um Carreira S com praticamente tudo que a gente tem aqui no GTS. Então, grosso modo, é um exercício, né? Então, você vai incluir esses bancos aqui, que a Porsche chama de modelo Plus, né? Tem 18 regulagens, são os bancos, acredito eu, os mais confortáveis que você pode colocar aí no 911 Carreira. Isso aqui são 18 mil reais.
aí a suspensão adaptativa, né, de carga variável PASM, o pessoal chama de PASM aqui no Brasil, R$7.000, R$6.000 nas rodas turbo, lembrando que são as rodas turbo com 5 parafusos, né? Porque quando a gente está falando no GTS, ela já vem padrão com a roda Centerlock Turbo S, que você não consegue incluir no Carrera S nem como opcional. Tem o para-choque Sport Design, opcional de R$20.000, que você tem que incluir também para deixar o seu Carrera S com cara do GTS. Gasta mais R$8.000 nas saias laterais, aqui também Sport Design. As lanternas cristal traseira Exclusive Design, mais uns R$6.000. E se você quiser ir no escape esportivo com saída ovalada, aí prepara que a navalhada aí é grande, R$20.000. Só que aí sabe o que aconteceu? Nesse momento você já chegou a R$85.000 de opcionais no Carrera S, por isso que você tem que montar com muito cuidado o seu carro. Já estourou aquela conta lá de 60 mil. Mas tem um detalhe, mesmo gastando todo esse dinheiro, você não vai conseguir deixar o seu Carrera S igual ao GTS. Claro, tem a diferença ali de 30 cavalos, mas não é disso que eu estou falando não. Eu dei a pincelada, né? Rodas talvez seja um dos principais detalhes. GTS já vem com a roda Turbo S Centerlock, você não consegue equipar essa roda no Carrera S nem como opcional. Aqui nesse carro específico a gente está com a roda RS Spider, que são 5 parafusos, como você consegue ver, só que atrás é que na verdade está o grande diferencial do GTS. Os freios dos 911 Turbo estão aqui. O Carrera S usa discos de 350 mm tanto na dianteira quanto na traseira, o que mostra inclusive quão equilibrado o carro é. Aqui a gente já passa para 408 mm e 380 mm de disco na traseira. Então o potencial de frenagem, dissipação de calor aqui é um outro nível. Na rua, na estrada você não vai sentir diferença nenhuma, mas na pista seguramente você vai ter uma boa diferença de desempenho. Tem uma outra diferença técnica que só o GTS possui, que você não consegue colocar no Carrera, é que é a tal da mola Helper aqui na traseira. É uma solução que o GT3 possui e que é uma mola auxiliar que está conectada à mola principal, que realmente vai fazer o trabalho de carga, cuja função é basicamente auxiliar na pré-carga. Então, quando a suspensão está sem carga aqui, ela ajuda a posicionar, manter essa tensão da mola e ajuda aí no equilíbrio do carro, na complacência com o piso, em diversas circunstâncias. Por fim, o GTS tem uma forração que eles chamam de Racetex, que é basicamente um alcantara, e tem menos material fonoabsorvente também. Então, de forma geral, a experiência é um pouco diferente aqui, e é o que a gente vai descobrir a partir de agora. E note, isso não quer dizer que o GTS é o melhor negócio. Depende de você. Chegando no nosso escritório favorito, Estrada dos Romeiros, todo modo normal. Vou mexer aqui nessa letra aqui, jogar para o Sport Plus, câmbio, acelerador, o mapa mudou completamente, controle de tração, de estabilidade, agora ele está mais firme, vamos lá. Launch Control ativado, 5.000 RPM. Caras, preciso de mais uns segundos aqui. É tanta coisa que eu preciso processar para passar para vocês aqui. Olha, feedback de direção, preciso começar com isso para vocês, caras. Vocês viram que nesse momento mesmo, quando eu estava falando, a naturalidade que eu consegui entrar num trail braking com uma mão só, enquanto a traseira abria um compasso para desenhar e trazer o carro escorregando nas quatro para dentro. Caras,
com quanta velocidade que esse carro consegue trazer para dentro de uma curva, isso que aconteceu agora foi uma anormalidade, que é perfeitamente normal no universo de 911. Então essa plataforma 992, antes de qualquer coisa, aqui eu vou voltar para o modo normal, é um desbunde, gente. Isso aqui é o nirvana em termos de comportamento dinâmico dentro dos carros esportivos, ponto final. A gente pode falar sobre o Mach-1, que realmente achei incrível, e vai brigar com o M4, tá, M2, não sei o que. Cara, esquece. Sentou a bunda em um Porsche 911, especialmente um GTS, acabou. Assim, em termos dinâmicos, não tem para ninguém. Assim, é uma questão de feedback de direção inacreditável para o sistema de direção elétrica. É uma questão de inércia polar extremamente baixa, de forma que o carro muda de direção, que nem num trecho como esse aqui, com uma facilidade que chega a ser ofensiva. E quando você combina essas duas coisas, entre eixos curtos, inércia polar muito baixa, geralmente são carros traiçoeiros. De alguma forma, os alquimistas, bruxos e não sei quem mais da engenharia lá de Weiss, que fizeram um carro que você consegue ter tudo isso com controlabilidade e comunicabilidade. Então é uma coisa fora da escala. Então, vou pedir um momento para vocês aqui, para esse trechinho sinuoso aqui, que é a essência do que um 911 é capaz em termos de comportamento dinâmico. É surreal isso, cara. Nunca na vida eu fiz esse trecho de S tão rápido com um carro. O estômago, o suco gástrico tava assim na lateral, assim, cara. Tranquilamente, se com o Mach-1 a gente bateu aqui 1.2G, nem sei o quanto que a gente virou aqui. Mas eu preciso me focar aqui e trazer as informações que eu prometi para vocês, que é Carrera S versus GTS. Pessoal, para isso que a gente está fazendo aqui, tanto faz, juro para vocês. Sim, é óbvio que o GTS ele vai trazer uma contenção de rolagem de carroceria um pouquinho melhor, ele vai trazer um feedback de freio talvez um pouquinho melhor, mas para esse nível de aceleração lateral aqui, eles vão entregar a mesma coisa, tá, gente? Então, se você é o cara que acelera na estrada, curte o rolê, de vez em quando vem para uma estrada de montanha como essa se divertir, ocasionalmente você vai participar de um track day, mas você não é o cara que está brigando ali na casa, vamos dizer assim, dos décimos. Carrera S na lata, cara. Assim, esse é o carro para você. O cara que vai curtir mais estrada, mas que sim gosta de uma estrada de montanha como essa, porque ele já é o carro perfeitamente equilibrado, tá, caras? O Carrera S. Esse aqui, ele vai deformar um pouquinho os vetores. Então a Porsche trabalhou para deixar o Carrera S perfeito para o uso geral. Esse carro aqui, ele vai distorcer um pouquinho os vetores para onde? Vai abrir mão de um pouco de conforto em dois sentidos, três vai, na verdade. Você vai perder um pouquinho de conforto, lógico, em termos de carga de suspensão, aqui vai ser um pouquinho mais firme, mesmo se a gente considerar aí os dois carros equipados similarmente com PDCC, PESM e o caramba, aqui vai ser um pouquinho mais firme, tá? Você vai ter intrusão de ruído um pouco maior, porque esse carro tem um pouco menos de isolamento acústico, e esse carro ele vai querer meio que pegar em valeta com mais facilidade, então você vai ter de usar o front lift aqui com uma frequência bem maior do que você imagina, até algumas valetas de shopping você vai precisar usar, tá? Então, inclusive, o jornalista que pegou esse carro anteriormente, ele quebrou a parte inferior do lip, a gente pegou esse carro já com essa peça dentro do porta-malas, e aí a gente não está com o carro aerodinamicamente perfeito, vamos dizer assim. Mas então esses são os pontos principais. A parte do conforto é onde você vai sentir uma aspereza um pouco maior, digamos assim, tá? Em relação ao GT3, eu vou deixar para falar para vocês depois que a gente parar o carro aqui no galpão do nosso amigo Marcelo, tá? Que aí eu vou fazer um comparativo mais específico. Tem muita gente que diz que isso aqui é o GT3 para as ruas. Sim e não, então isso aí eu vou deixar para depois, tá? Então volto aqui pro Sport Plus e vou tentar responder para vocês, então, para quem que é o GTS, né? Já entendemos, então, que os vetores são um pouco mais distorcidos aqui a favor da performance, do equilíbrio dinâmico também, né? Então, o que significa o quê? Se você está atrás de um GTS, o
esse carro aqui vai ser o certo para você em duas circunstâncias. Se você é um cara igual a esse que está consumindo o GTS do jeito que eu falei agora há pouco, mas você quer um carro um pouco mais com edge, assim, um pouco mais cortante, e o Carrera S já é, tá? Isso aqui é mais ainda, então serve sim, porque a carga de suspensão desse carro, embora seja mais firme, ela é amigável ainda para uso em rua, especialmente se você souber usar aqui com parcimônia o PDCC, tá? Nossa, que é demais. Agora, para quando você estiver indo para a pista, e aí você é um cara um pouco mais competitivo, um pouco mais agressivo no sentido de procurar o limite, aí sim, esse carro aqui cai que nem uma luva para você. Por quê? Aqui você vai ter um balanço dinâmico mais neutro, então a traseira vai ser usada com mais frequência aqui, não só por questão de balanço de carga, de suspensão, mas também pela forma como o próprio carro foi programado, no controle de vetorização de torque, todas essas coisas. Tem uma questão aerodinâmica também, porque, enfim, esse para-choque, esse lip, que é o mesmo que vai atrapalhar um pouco a sua vida nas valetas, ele vai gerar um pouquinho mais de downforce, embora a gente não tenha os números exatos disso, tá? Voltando para o normal aqui. E os freios, pessoal. Aqui a gente tem 408 milímetros de disco e 380 atrás, né? Contra 350 e 350, o Carrera S. A pegada inicial do freio vai ser maior, porque a pinça vai estar mais fora do centro em relação à linha de centro ali do disco, então a mordida vai ser maior por efeito alavanca, mas mais do que isso, com disco maior, você vai ter uma troca de calor melhor, né? Então vai ser um disco que vai esquentar menos, enfim, você vai ter um controle de temperatura melhor, então para uso consecutivo, várias voltas uma atrás da outra, você vai ter um carro que vai te entregar uma satisfação maior. Satisfação, porque Carrera S já é plenamente competente na pista, mas realmente com os freios do turbo aqui num carro como esse aqui, você realmente vai estar muito bem servido, né? Então vamos lá, vai. Agora descendo nesse zigue-zague. Nossa, cara, um detalhe que eu preciso falar para vocês, o poder de retomada desse carro, já chegamos no cara, meu. O poder de retomada, esse motor 9A2 Evo, cara, ele parece uma mistura de turbo e aspirado. Potência máxima, aqui no caso 480, vem a 6.500 e o corte vai a 7.500. Então você tem um aspiradão aqui gerando quase 8.000 RPM, cara. Então a experiência não só de rotação, até de ronco em certa medida, os turbos abafam, na verdade, mas principalmente o uso da marcha, aquela coisa de você dar aquela esticadinha antes da entrada de curva, não precisa ficar trocando de marcha, aí você entra numa marcha meio longa, o carro fica meio esquisito na entrada de curva, que é um problema que os turbos, de forma geral, acabam trazendo. Aqui você não tem, porque eles combinaram o melhor do universo aspirado com o melhor do universo turbo. Então esse motor aqui, não tem o que dizer, é uma obra de arte. Então, se você por acaso está reclamando desse carro aqui, porque é o mesmo turbo, é o mesmo comando, é o mesmo pistão do Carrera S, pô, amigo, você está reclamando de barriga cheia, porque isso aqui ele tem assim um lag quase psicológico, porque uma vez que você deu carga nele, meu, é uma coisa... Eu não tenho nem palavras para isso. E essa comunicabilidade de direção... Porsche é Porsche, né, filho? No final das contas, pessoal, a escolha entre o Carrera GTS e o Carrera S não é uma coisa que você faz sem pensar, levando em conta apenas a questão de uma diferença pequena, percentualmente de valor, e o quanto de coisas legais que você leva a mais, porque são propostas diferentes e você precisa levar isso em consideração no momento de você fazer a sua compra, tá? Muitas das coisas que são legais podem ser cansativas ou inconvenientes para algumas pessoas, como por exemplo esse lip que vai pegar mais, essa complacência um pouquinho menos confortável da suspensão, esse ruído que vai ter uma intrusão um pouquinho maior. É verdade que aqui a gente não está falando do nível de um GT3, o GT3 sim é uma track weapon que pode rodar na rua, né, mas é um carro que vai ser um pouco mais cansativo, que vai bater muito mais seco porque tem uniball, tudo qualquer canto da suspensão, tem aqueles questões dos aparatos aerodinâmicos que também facilita ainda mais o contato que esse carro aqui. Ao mesmo tempo que você está no GT3, na pista é uma experiência difícil de ser comparada, embora aqui a gente
esteja relativamente próximo. A ideia desse carro aqui é basicamente assim, ó. Se você pegar tudo que incomoda no GT3, num carro de rua, e aí você for aparando essas arestas, você vai terminar meio que com isso aqui, né? Ignorando a questão do motor, que lá é aspirado e é um motor totalmente motorsport, e aqui a gente tem esse motor que é absolutamente fabuloso. Na verdade, esse motor aqui com um bom mapa vai ser superior também de performance ao GT3, né? Então é meio que por aí, tá? A diferença entre esses dois carros, Carrera S e GTS, vai depender muito do seu perfil. Se a sua ideia realmente é acelerar fundo, reta, drag, rodovia, que você vai brincar no autódromo sim, mas de vez em quando, estradas de montanha ali, você vai curtir também, vai para o Carrera S, porque você vai ter um carro mais leve, inclusive. Você vai pagar menos, vai ter um carro mais leve e o resultado vai ser o mesmo, porque o motor é igual. Agora, se você tem uma veia um pouco mais para o lado do motorsport, mesmo que você não seja o cara que vai direto no autódromo, mas você quer e está disposto a lidar, vamos dizer assim, com esse vetor um pouquinho mais puxado, vai, para performance em detrimento de um pouquinho de conforto, bom, então esse aqui é o seu carro. Agora, qual que seria a configuração perfeita de um Carrera GTS? Porque se você entrar no configurador da Porsche, tem para lá de 150 opções e você pode terminar com um carro quase meio milhão mais caro do que esse aqui, que já custa 1.055.000. Bom, esse é justamente o assunto do próximo vídeo. Eu vou configurar esse carro aqui da forma como eu faria e também vou dar umas dicas para você evitar de entrar numa enrascada, de você seguir pelo caminho do impulso e terminar com um carro que no final vai terminar só com você mesmo.